Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo anterior, naquele vídeo inaugural que eu fiz com vocês, foi só um vídeo de apresentação, para eu mostrar o que nós vamos aprender em relação à física, e o que nós vamos discutir ao longo desse ano, Então, dessa forma, a gente vai trabalhar alguns conceitos que são importantes, Algumas partes da história da ciência a gente vai ver também, um pouco de astronomia, a gente vai ter contato com esse tipo de material. Mas o mais importante para a gente iniciar o nosso ano, é importante que vocês saibam por que eu tenho que aprender física, Qual o motivo de eu estar aprendendo a física, qual é a razão de eu ter que estudar essa disciplina e por que eu estou aprendendo a física já no sexto ano. Diferentemente de alguns outros colégios que começam a ver a física no oitavo ou no nono, Então, a intenção, com vocês, do sexto ano e do sétimo ano, o sétimo ano já teve esse contato durante o ano de 2020, é que a gente possa ter uma ideia de, como é que eu posso dizer? A gente ter um acesso ao conteúdo melhor e o que a gente pode aprender com essa matéria. Então essa aula número 1 é uma aula para vocês refletirem e é uma aula para vocês poderem ver o que a física fala, do que a física vai estudar, E aí vocês podem, depois a gente vai argumentar entre nós o que a gente pode discutir em relação ao que é importante aprender na física. Então, na apostila de vocês, na página número 3 aqui, vocês podem abrir a página de vocês aí na página número 3. A gente começa da seguinte forma. Por que aprender física? Então, o texto começa falando o seguinte. A física é uma das ciências mais antigas. Ela abrange uma vasta área de estudo, desde a estrutura elementar da matéria até a evolução de todo o universo. Do que as coisas são feitas, como que funcionam, e como que o universo evoluiu até chegar nos dias de hoje, E aí ele foi falando, os princípios físicos explicam uma grande quantidade de fenômenos do cotidiano, por exemplo, como funciona a energia elétrica da nossa casa, como que um forno micro-ondas vai trabalhar, como que um carro se movimenta, Como é que funciona o nosso celular. Isso tudo permite o que? Compreender o funcionamento de máquinas e aparelhos que estão presentes sempre no dia a dia, E aí, o ensino de física possibilita aos alunos, principalmente aqueles que estão iniciando o seu estudo, conhecer e entender melhor os fenômenos da natureza e o mundo tecnológico em que vivem, Por que tem o trovão e a trovoada, por que ocorre dessa forma e não da forma contrária? A gente vai estudar isso também. Então a gente tem por que um carro com maior potência atinge uma maior velocidade. A gente vai estudar isso também. E depois a gente vai poder, nos anos seguintes, estudar as aplicações em situações do dia a dia, Na natureza, através do estudo da física, os alunos podem entender a diferença entre os conceitos de calor e temperatura, a gente vai estudar isso, compreender as formas de transformação de energia, como uma energia elétrica se transforma, por exemplo, em energia térmica, No mundo da tecnologia, como é que a gente pode falar, como é que ocorre a transmissão da TV digital, Como é que isso é feito? E a física, apesar de explicar muitos fenômenos, ela não é uma ciência isolada, A gente precisa associar a física a outras disciplinas, A gente precisa associar a disciplina da física com outras. Por exemplo, a história. A gente precisa entender o conceito histórico, o contexto do local, o contexto daquela sociedade para a gente poder entender como que funciona essa evolução da ciência, E a gente pode falar que a física é, às vezes, muito abstrata, ou seja, a gente não consegue enxergar. Ele tem fórmulas? Tem. A gente usa a matemática para poder trabalhar esses conceitos. Os conceitos são importantes? Muito, muito importantes. E a teoria para a gente poder fixar tudo que foi visto. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, no sexto e no sétimo ano,
A gente não vai trabalhar com conta, a gente não vai se preocupar com contas. A gente vai se preocupar em entender esses conceitos, para que no oitavo e no nono a gente possa ter, como é que eu posso dizer? Um aprofundamento com as fórmulas, com as questões matemáticas, para quando vocês chegarem no ensino médio, vocês terem uma base e não se sentirem tão prejudicados. Tudo bem? Então a gente pode falar aqui da calorimetria, das leis da termodinâmica. Sim, a gente pode diferenciar depois os conceitos de calor e temperatura, e a gente vai estudar isso ao longo do ano, né? Isso é uma parte da física só, né? Existem diversas áreas da física que a gente vai poder estudar e se aprofundar, tá? Aprender física não é porque é obrigatório, ele é necessário, uma vez que ela é uma ciência que vem da natureza. A gente precisa entender e poder explicar por que as coisas ocorrem de tal forma, né? A física, ela pode se tornar uma disciplina difícil? Pode. Mas o que eu deixo para vocês é o seguinte: se vocês entenderem bem os conceitos, tudo facilita na hora das aplicações, tá? E aí a gente pode usar os conceitos da física tanto na matemática, quanto na química, quanto em outras disciplinas, como a história, como a geografia. Isso tudo a gente vai poder entender de forma mais aprofundada ao longo das aulas que a gente for, né, passando ao longo do ano, tá bom? Então é isso, galera. Essa primeira aula é basicamente isso. A gente vai ter uma discussão, quero que vocês deem a opinião de vocês no Meet, né? Eu vou deixar um questionáriozinho para vocês responderem, né? Esse questionário vale como presença, então é importante que vocês respondam o questionário, né? Isso aí é fundamental para vocês, tá bom? Fiquem bem, se cuidem.